7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. E vamos falar hoje, nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, da 23ª Semana Nacional de Museus, que terá programação especial aqui em São Miguel do Iguaçu. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com o secretário de Cultura e Esporte, Santo Alexandre o Tatu, e também com a diretora do Museu Municipal, Regina Malman. Bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença, Regina, Tatu. Regina, bom dia a todos. Esse é um evento importante porque quando a gente começa a analisar, começa a ver, hoje a gente fala muito em cima dos dados do último censo do IBGE, a gente chegou a 30 mil habitantes, e aí a gente começa a parar um pouquinho, conversa com os mais velhos aqui, e aí começa aquelas histórias, né? A primeira rua Farroupilha, como que era, o primeiro prédio, e assim por diante. Eu quero fazer essa referência porque quando a gente vai buscar a história, muitas vezes se perde, né? E muitas vezes está distante. Hoje o museu ele oferece essa condição, e gostaria também que você falasse a respeito do que tem mais lá no museu para a gente acompanhar nesse sentido e ver, entender um pouquinho da história para ver até onde a gente chegou. Sim. Então lá no museu se encontram os objetos dos pioneiros, e também eu recebo lá alunos das escolas, onde eu faço a visita guiada, né? E também agora esse ano eu fiz um projeto de os pioneiros estarem visitando o museu com os alunos e estar contando a sua história de quando chegou aqui em São Miguel, estar resgatando essas memórias, né? E nós colocar essas histórias, colocar para as crianças, porque se perdeu um pouco disso, né? Então, lá no museu eu tô assim tentando resgatar, já tá muito bem, tem uma visitação muito boa, as escolas participam, a população também participa, e eles vão, e nossa, é muito emocionante, porque eles voltam no tempo, né? Então lá é um espaço que as pessoas se identificam, as pessoas mais idosas, né? E as crianças, elas ficam fascinadas, porque muitos não têm nem ideia de como era antigamente, como era quando chegou aqui, como era a história dos seus avós, dos seus bisavós, né? Tem alunos que os avós, quem tem bisavós, eles contam, já foi feita uma roda de conversa, que teve aluno que falou que a bisavó dele contou a história de quando ela chegou, como era, inclusive umas brincadeiras também antigas. Ele sabia porque aprendeu, né? A avó passou, então o olhinho deles assim brilha, porque é uma história que o avô, que o bisavô vivenciou, né? Isso é muito importante para a criança. E se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo, mas é que o mundo evoluiu, né? Com certeza, o mundo evoluiu. Em 60 anos, né? A gente Nossa. foi para o espaço, né? Sim. Entre aspas, né? Nem precisamos ir muito longe. Eu vejo que os meus filhos, o meu filho mais velho está com 32 anos, e na época era o DVD. E agora o DVD está lá no museu. Tá no museu, verdade, verdade. O telefone fax era da minha época, da época dos meus filhos pequenos. E agora está no museu. Então, assim, passa muito rápido, tudo muito rápido. E nós temos que conservar a história, conservar as memórias de São Miguel, né, dos são miguelenses. Onde também eu fiz um projeto que eu estou fazendo o encontro dos pioneiros. Então, foi o primeiro encontro lá no museu, com poucos pioneiros. Aí, depois o ano passado, novembro, foi o segundo encontro, foi na Casa da Amizade,
foi cerca de 300 e poucos pioneiros e filhos de pioneiros também, que foram contar um pouquinho da história de quando chegaram e quando os pais chegaram aqui também. Então, esses depoimentos foram gravados e depois vai ser feito um documentário para estar passando para os alunos. Então, é um projeto assim a longo prazo que vai estar acontecendo esse ano. E é muito legal, né? A gente vê isso. E até, Tatu, nesse sentido, vou pegar um exemplo, depoimento que eu já vi alguns pioneiros comentarem, né? Que tanto quem viveu em Medianeira quanto viveu aqui em São Miguel, né? A jornada que era para chegar entre uma cidade e outra, né? Pegava uma mulinha aqui meio-dia para chegar até lá em boas condições, né? Então, assim, era uma missão realmente você ir de São Miguel a Medianeira. Hoje a gente faz isso em 10 minutos, né? E olha lá ainda, né? Dependendo de quem vai menos. Enfim, são 10 minutos para chegar até a cidade de Medianeira e a gente tem acesso a tudo. Naquela época não era assim. Então, por que é importante isso? Que você tem como ver, né? Como as coisas foram mudando me parece que desde que o governo assumiu, era uma preocupação de começar a registrar tudo isso e deixar guardado, porque a gente está, se eu não me engano, na fase final dos pioneiros, né? Nos últimos décadas aí dos pioneiros. Então, ou fazia isso agora, ou daqui a pouco muita coisa da história ficaria, né? Com certeza, né, Kias? Muitas coisas quando a gente iniciou os trabalhos, né, a Regina também, muitas coisas paradas, né, que guardada, isso aí não pode, né, amanhã depois não pode ficar guardado isso aí em sala fechada, essas coisas, tem que mostrar pro povo, mostrar para as crianças, né, é muito importante isso aí, reviver, né, porque até eu, né, a minha idade, 48, passei por um pouco disso aí, que nem a Regina falou, que tá lá no museu, e principalmente nossos pais e avós aí, né, que estão ainda aí, reviveram muito. Ontem, até para parabenizar meu avô, né, 95 anos, nossa, né, o Santo do Minelli, então que beleza. Também um pioneiro aí em São Miguel do Iguaçu. E também, né, falar, Regina, o lugar vai ser muito bom dessa vez, né, Regina, do dia 12 ao 16, né, convidando todo mundo, depois a Regina fala de novo. Vai ser na Rua Coberta, né, que também é uma pioneira, né, o nome lá, a de Cavalca, né. Então, convidar todos aí que tiver oportunidade e vir prestigiar esse evento aí, né? E que dia, a 23ª Semana Nacional dos Museus, né? Acontece 12 a 16 de maio e a Rua Coberta vai estar disponível, né? Aí para todos acompanhar, que aí é uma outra missão, né, Regina? Descentralizar o museu e dar oportunidade para aquele que passar ali, porque muitas vezes acaba passando batido no dia a dia corrido e tal, a gente não tira um tempo para ir até lá no museu, e o museu estando ali na Rua Coberta, acho que é uma oportunidade de ver muita coisa, né? Muita coisa que a gente já utilizou e foi importante. Sim, então essa programação ela vai ser sobre o patrimônio imaterial, o objeto tangível, que é o que a gente não pode tocar, né? E o que entra nisso? Entra as danças, entra histórias dos pioneiros, entra coral dos indígenas, os quilombolas vão apresentar, espaço Crisênica com os alunos que estão cantam músicas antigas, Pestalozzi. Então, várias comunidades, entre outras, né, que irão participar. Karatê, judô. Então, vai ser várias apresentações e vários temas diferentes. Então, a abertura será na segunda, dia 12, às 14 horas. E terça, quarta e quinta, o dia todo. Aí tem todo um cronograma, né, das apresentações. Isso está no site da prefeitura. E o pessoal pode estar olhando, pode ver qual horário pode
estar participando, né? Mas de manhã começa às 8h30 e à tarde, isso terça, quarta e quinta, e à tarde começa às 14 horas. Então, eu convido toda a população, né, para estar nos prestigiando esse evento, que assim foi feito com muito carinho e foi pensado nas comunidades, estar envolvendo as comunidades, estar fazendo a inclusão, né, que muitas vezes a gente acaba passando despercebido, né, e não faz essa inclusão. Então, o tema do IBRAM esse ano, que é o Instituto Brasileiro de Museus, é o museu, é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, né? Então, o que é isso? É envolver toda a comunidade para estar participando e estar conhecendo um pouco da cultura, né, de cada comunidade, as histórias dos pioneiros. Muitos, uns vão lá tocar, cantar. Então vai ser assim uma semana muito divertida, uma semana, olha, que não dá para perder. Uma semana muito produtiva. Você falando, eu vou lembrando aqui, porque a oralidade, ela também é muito importante, né? Com certeza. A gente ouviu o que os pioneiros falaram, até quero pedir pro Tatu, se você falando do seu avô, o que hoje... Porque eu imagino uma pessoa de 95 anos, é um século, né, gente? Um século de vida. Teu avô aí viveu e se pra gente é difícil de acompanhar tanta coisa, o que ele fala que ele sente falta da época, ou que história marcante que ele traz aqui, que ele comenta sempre de viver de São Miguel, que ele viu que mudou, enfim. Porque é interessante a gente ver esse ponto de vista, né? Então, quando a gente fala, nem sempre a gente fala, mas quando a gente fala, ele sempre comentou sobre a saudade do interior, né? Uhum. Ele mora muitos anos na cidade já, né? Mas ele sente muita falta do lugar lá que ele é o interior, né? Que é tudo meio rústico, né? Acordando cedinho, tendo frango caipira, tendo ovos caipira. Então, na cidade não é mais difícil essas coisas, né? Então a saudade dele, que ele fala que queria reviver esses momentos aí. E que sem dúvida são muito especiais, né? Eu fico imaginando, né, nova geração hoje, se eles têm ideia, né? O que significa um cheiro de querosene para você conseguir ter luz, né? Na casa à noite, né? Então, com certeza. A água pegar no poço. Pegar no poço e aí torcer pro... Geralmente a casa era feita próxima do poço. Para ter acesso a frutas, era o que era plantado em volta das casas. Até então, onde tinha o meu avô, tinha muita coisa. E assim a gente vai lembrando, né? Aquela horta farta. Eu lembro muito que dos meus pais as coisas já começaram, a gente já entrou nesse processo aqui de monocultura, né? Então você já parou de plantar feijão, parou de cultivar arroz. E aqui pouca gente imagina, por exemplo, trazendo um dado histórico, que São Miguel do Iguaçu, uma das principais atividades no começo foi hortelã, né? Então, que era onde era gaúcho. Então a gente começa a entender, né? Um pouquinho depois algodão, até chegar no que é hoje. Eu participei das colheitas de algodão com o seu Orlando ali. Ah, é? O seu Orlando, na saída de São Miguel para cima do Calcário Roma. Caraca, ali era o barracão que a gente levava os algodão. E tudo plantado aqui hoje, onde é a cidade. Que era na região, era 30 anos atrás, não faz muito tempo. Mas já é bem significativo, né? Colhendo algodão. Olha, Tatu, não imaginar que você está colhendo algodão também. Sim, com certeza. Que fazia parte da nossa atividade. Então, olha quanta coisa a gente consegue, né? Seguir fora assim, uma coisa que a gente não vê mais, né? Que eu vejo no sítio muito, que é uma carroça, né? Uma charrete, né? Bem pouco. A gente vê muito em Minas Gerais ainda, cara. É que nem lá eu falo Minas Gerais porque eu conheço. A família da minha esposa, meus filhos, meu sogro é de lá. Você vai nos interior, tem ainda. Tem bastante. Bastante casas, até no chão ainda. Tradicionais. Que também, né? Aquela casa de cinco lados, né? Que é o que eles falam também.
uma outra raridade até tinha que pensar em tombar, porque vai se acabar e a gente não vai ter mais referência, né? Que era o casarão. Enfim, gente, 7 horas mais 50 minutos. Só para fortalecer aqui. Então, Regina, vamos convidar aí o pessoal de novo para a 23ª Semana Nacional dos Museus. São Miguel do Iguaçu também vai ter um recorte, uma parte muito importante da história, muitas coisas que a gente falou aqui, e aí sim com depoimentos de quem viveu, né, esse momento. Isso. Vamos convidar então toda a população. É gratuito, é só ir lá e participar. E vai ver que tem muita coisa importante que às vezes a gente nem imagina que tem isso, né? Mas tem. Inclusive também vai ter uns objetos, brincadeiras antigas e vai ter lá também, né? Vamos supor, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, na minha época, eu morava no sítio, quando pequena, nós brincava de carrinho de rolimã, né? Então, assim, é uma coisa que você volta no tempo. É muito gostoso você tá vivenciando o que você passou lá no passado, você tá lembrando e, assim, lembrando com gratidão, né? Porque foi uma época difícil, mas, ao mesmo tempo, todos nós éramos felizes, muito felizes. Eu não sei se chega à conclusão de que, por ser difícil as coisas, a gente não ter tanto acesso, a gente valorizava com a simplicidade, né? Com certeza. Era feliz com muito pouco. Hoje é muito fácil. Ah, não, eu vou lá. Sim. Pego, compro, pronto. Isso, hoje é tudo muito fácil, então vai perdendo a essência, né? Então é muito importante estar resgatando, né, esses patrimônios. Vai ter também no local, claro que o patrimônio material, né? Vai ter alguns objetos, mas é focado, o tema é patrimônio imaterial. Que esse tema já vem do governo, né? Todo ano, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, ele lança um tema. Então, aí o museu desenvolve esse tema com a comunidade. Perfeito, 7 horas mais 52 minutos. Quero agradecer aqui nossos convidados de hoje, o secretário de Cultura e Esportes aqui de São Miguel do Iguaçu, Sandro Alexandre Tatu, e a diretora do Museu Municipal, Regina Malma, fazendo esse convite pro evento voltado aos museus da 23ª Semana Nacional de Museus. Isso, e eu quero agradecer também muito o governo Mota, né, que nos apoia muito, porque esse governo, assim, ele aprovou todos os projetos desenvolvidos lá para o museu, ele sempre é parceiro. Então, agradecer ao governo Mota, agradecer a toda a comunidade também que participa, né, que vai participar desse evento, os que já participaram, enfim, comunidade em geral convidadas para o nosso evento do dia 12 ao dia 16. Obrigado, Regina. Obrigado, Tatu. Vamos lá. Não teve saudade de colher um algodão ainda, Tatu? Assim, matar a saudade? Sabe? Tem muita gente fazendo isso para voltar à origem, para... não sei se você já viu, né? Tem muitas pessoas assim que voltam um pouquinho lá atrás para fazer o que fazia antes, para relembrar e ver... Faz parte, né? Para dar aquela refrescada na memória. Saudade até dá, né? Que não sei se eu tenho vontade. É verdade. Olha, para quem colhia algodão com aquela bolsinha do lado. Bolsa grande, né? De arroba mesmo, bolsa de nylon, né? Aquelas bolsas de pano, né? Olha, tinha que ter umas costas boas, 15 arroba. E ia arrastando ela. E o difícil nem era arrastar ela, o problema era ficar abaixado, né? Toda hora. E tinha que ter uma mão rápida ali, né? Com certeza, senão o lucro tinha no peso. Nossa durante o dia. E fora quem é rápido te pressiona, né? Então você fica naquela sensação, eu tô lerdo aqui, vambora, amor. Rapaz, são histórias, gente. São histórias. Hoje tem máquina pra tudo, né? Hoje a gente lançou ontem à noite nas redes sociais, né, no Instagram da Rádio Jornal e do Facebook Rádio Jornal São Miguel. E replicamos hoje no Jornal da Manhã
o alpiste, sabe, o painço, Sim. é uma planta assim que dá aquele grãozinho miúdo, né? Sim. E eu fui numa lavoura e fiquei assim, mas como que eles vão colher isso, né? Que tipo de máquina? E a máquina que colhe a soja modifica alguma coisa ou outra só na vai plataforma. cortando. E faz. Então existe máquina para tudo. Hoje a gente não tem. Então, antigamente eu trabalhei muitos anos, 20, 25 anos com tomate, né? E quando era rasteiro, tudo manual, né? E agora o tomate para massa aí, há vários anos já tem máquina, né? Máquina, tudo. Então... O tabaco que a gente está vendo na região hoje, a aplicação de drone para combater pragas, e a colheita também já está entrando aqui, já tem uma Sim. máquina, uma pessoa que investiu para alugar a máquina na região, sabe? Para fazer a colheita. Então, cara, a mão de obra ela tá ficando cada vez... Só que também é uma mão de obra sofrida, né? Ah, sem dúvida. As pessoas sofriam muito, eles precisavam trabalhar, mas era bem sofrido, principalmente no tomate. Eu lembro até hoje, e até hoje tem manual, colhe manual, porque o tomate para mercado é colhido manual, né? Você vai lá 4h30 para a roça, né? Para começar a colher, andar 100, 200 km para chegar nas lavouras, era 200, 300 pessoas, mas era tudo manual, né? O dia inteiro lá como é que falava? Ou de joelho ou de bunda para cima, porque tinha que ficar lá embaixo. Já viu o tomate rasteiro, né? Seria estilo soja, só que bem mais rente E aí você terra, tem que caçar o fruto, né? Tem que caçar o fruto. Gente, 7h56, muitas histórias dessas você vai ouvir você vai estar lá para acompanhar e reviver, né? Eu acho que tem muita gente refrescando a memória e vivendo, eu fazia assim mesmo, né? 7h57, um rápido intervalinho e na sequência a gente replica o que aconteceu ontem na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Jornal da Manhã.